Olá, espero que vocês estejam bem. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco, algumas dicas de como ingressar em programas de pós-graduação de nível de mestrado ou doutorado. Como muitos de vocês sabem, eu sou doutor em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, tenho mestrado e licenciatura em letras português pela mesma instituição. E aí, tendo em vista o assunto do vídeo de hoje, eu trouxe um convidado, né? E eu quero que ele se apresente para vocês. Olá, gente, eu sou Guilherme Moss, eu sou doutorando em Biologia Molecular, eu tenho mestrado em Biologia Molecular também e sou bacharel em Biotecnologia pela Universidade de Brasília. E por que é tão importante eu trazê-lo aqui conosco hoje? Porque a ideia é que a gente dê dicas de como ingressar em programas de pós-graduação. Então, nada mais prudente que escolher alguém que integra uma área bem diferente da minha, né? Ele é das biológicas, da biologia, da biotecnologia, e eu sou das letras. Então, é interessante que a gente organize os dois, a lista, né, de dicas para ingresso em programas de pós-graduação, para que este vídeo contemple o maior número de pessoas possível. Bom, então, e antes de falarmos propriamente sobre as dicas que nós selecionamos, eu só queria dizer que no que se consiste uma seleção de programa de pós-graduação. Normalmente, eu falo normalmente porque não são, as seleções não são sempre idênticas, cada programa de pós-graduação pode se comportar de uma forma, mas normalmente você vai se submeter a uma prova escrita que vai cobrar uma proficiência em algum idioma estrangeiro. Depois você vai ter que fazer também uma segunda avaliação escrita que se dedicará sobre o conhecimento específico daquela área, então é uma prova teórica. Depois você tem que, geralmente já no ato de inscrição, submeter um projeto de pesquisa, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então é uma proposta de pesquisa, ou seja, o que você quer pesquisar durante o seu curso. E isso já tem que estar, né, definido nesse projeto. E aí, por último, normalmente você também se depara com uma arguição, né? Um momento em que você é questionado por uma banca de professores sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre as linhas de pesquisa às quais você quer se vincular. E aí, caso você seja aprovado nessa última seleção, você depois será matriculado nesse programa de pós-graduação. Bom, e aí agora, finalmente, a gente vai trazer algumas dicas específicas sobre como se preparar para essas 4 etapas. E aí eu vou fazer... Posso começar? Claro. Tá. Então, vamos lá. Antes, a minha primeira dica é referente à própria escrita desse projeto de pesquisa, que, na minha opinião, é a parte mais importante de toda a seleção, de mestrado ou doutorado. Porque é um momento em que você tem que demonstrar ter afinidade com o que aquele departamento pesquisa. E é muito importante eu dizer isso porque para entrar num programa de mestrado não basta só ser um leitor proficiente, ser um intelectual que consiga articular teorias, mas é muito importante que você conheça o que aquele departamento estuda e o que aqueles professores que aqueles professores se dedicam, né? Então, de nada adianta você formular um projeto de pesquisa que se dedica a um tema que pode até ser pertinente, mas que naquele departamento não tem ninguém interessado. Então é muito importante que você escreva um projeto de pesquisa que tenha pelo menos um eixo de pesquisa lá dentro dedicado ao mesmo assunto, né? Inclusive eu já tive uma colega minha que passou por todas as etapas, a parte de idioma estrangeiro, a parte teórica. O projeto dela até foi aprovado, mas na arguição ela foi reprovada porque não tinha nenhum professor interessado em orientar aquela pesquisa. Então é muito importante que vocês pesquisem quais são os eixos de pesquisa daquele departamento. Isso vocês podem consultar tanto no edital, caso ainda não tenha o edital publicado, vocês podem consultar em editais anteriores. Segunda dica. Bom, a minha dica, né, é para você definir bem qual departamento, né, você quer prestar a sua prova, né? Porque, por exemplo, na minha área eu tinha várias escolhas na época, né? Eu escolhi o departamento de Biologia Molecular, mas no mesmo período estavam ocorrendo seleções para outros departamentos, como por exemplo de fitopatologia, o departamento de botânica, o departamento de microbiologia. Então você tem que escolher, né, e saber qual departamento você se alinha mais, né, com aquilo que você quer estudar, com aquilo que você gosta de estudar, né? E também com já a ideia, por exemplo, no caso, se você tiver que submeter um projeto, né, com algo que se alinhe já com a sua ideia de projeto para aquele programa.
E aí outra coisa que é extremamente importante é pesquisar o conceito, né? É uma nota que a CAPES dá, né, para cada programa de pós-graduação e verificar qual a nota daquele programa. A nota máxima é 7, né? Então, quanto maior a nota do programa, né, maior vão ser as chances de você conseguir uma bolsa, né? Então, isso vale muito, porque, por exemplo, um programa que tem um conceito 4, ele vai ofertar poucas bolsas comparados com um programa que tem um conceito 6, por exemplo. Que no caso, o programa que eu faço meu doutorado atualmente, né, que é a Biomol, ela é conceito 6. Então, eu preferi a biologia molecular justamente por isso, porque eu sabia que a chance de eu conseguir ser bolsista era muito maior do que se eu fizesse, às vezes, para um conceito 5 ou 4. E só complementando um pouco também, Guilherme, essa sua dica, essa questão do conceito é tão importante porque, dependendo do departamento, você ainda consegue, além do auxílio, né, da bolsa, né, que é um auxílio permanência, é um auxílio que te garante não precisar trabalhar durante a sua pesquisa, você também consegue auxílio para fazer viagens de pesquisa, auxílio para fazer publicações de artigo, né, para participar de eventos acadêmicos, para participar de publicações de livros acadêmicos. Então, querendo ou não, essa questão da nota é muito importante para a sua atuação de pesquisa, né? Claro que todo departamento, né, importa, todo departamento é válido, né? A gente está fazendo pesquisa, isso por si só já é um ganho. Mas se vocês puderem fazer essa pesquisa de qual departamento os apoiaria melhor, então é um caminho aí mais prudente a se seguir, tá bem? Bom, e aí a minha segunda dica, ela ainda está um pouco alinhada à minha primeira, mas agora especificamente com relação ao orientador que você pretende, porque antes de submeter esse projeto, é interessante que você conheça pelo menos um orientador que seja do seu interesse. Alguns departamentos, inclusive, pedem que você indique já no seu projeto qual orientador que você pretende, né? Alguns não, mas outros sim. Então, é interessantíssimo que você estude pelo menos alguns textos sobre desse pesquisador ou pesquisadora, né? Que você se familiarize minimamente que seja com a pesquisa que ele está desenvolvendo. Pesquise artigos que foram publicados por ele, né? Pesquise eventos que foram organizados por ele e, se puderem também, enviem e-mails mostrando que vocês têm essa leitura, né? Mostrando a disposição e o interesse de fazer uma pesquisa de mestrado ou doutorado, porque isso vai, com certeza, facilitar na hora de você ser avaliado, né? Quase orientando, né, que se manifeste por e-mail antes e demonstre que está alinhado àquela pesquisa, geralmente tem mais chances de ser aprovado do que alguém que aparece de surpresa lá, sem indicar no seu projeto esse alinhamento teórico, tá? Bom, então, partindo para a minha segunda dica, né, caso o programa, né, ele faça a seleção majoritariamente, por exemplo, por uma prova, no meu caso, né, no meu mestrado, o processo seletivo ele foi uma prova e uma entrevista, não tive projeto de pesquisa. Então, acho que é extremamente importante, caso seja igual, né, no meu programa, que eram apenas uma prova, você pesquisar, por exemplo, os membros da banca, né? Isso facilita para ter uma noção ali de como pode ser aquela prova, o que esperar, né, que eles cobrem na prova, porque assim, eles podem cobrar conceitos mais basilares, né, de cada área, mas é comum que às vezes eles façam pesquisas relacionadas às suas linhas de pesquisa, né? Então eu acho que é muito importante você ter uma noção de qual é a linha de pesquisa ali, de quem está ocupando a sua banca, para ter uma noção já do que pode cair na sua prova, né? Então acho que isso é um guia assim, que você pode usar às vezes para fazer a prova. E aí um adendo, né, que eu acho que é interessante, mas nem todo programa faz isso, se possível, buscar provas anteriores. Tem alguns departamentos, como o caso do meu, que posta no próprio site do departamento provas antigas. E aí isso me ajudou muito na minha seleção do mestrado, porque poucos dias antes de realizar a prova, eu fiz as provas de 2 anos anteriores e, coincidentemente, tiveram questões que foram idênticas. Então isso me ajudou bastante no processo seletivo. Muito bom. E aí a minha quinta dica é com relação, essa daqui vai mais especificamente a quem ainda está na graduação, pensando já a pós-graduação. Se você estiver fazendo graduação, eu te aconselho enormemente que você
faça um TCC, né, faça um trabalho de conclusão de curso que possa servir de base para o seu projeto de pesquisa. Eu sei que às vezes, principalmente quando nós estamos na graduação, a gente quer se envolver com várias pesquisas, a gente quer descobrir coisas novas, a gente quer descobrir teorias novas, então a gente fica tentando mesmo transitar em vários terrenos do estudo, né, no qual nós estamos nos especializando. Mas é muito importante que nessa etapa da vida de vocês, que é o final da graduação e o ingresso na pós-graduação, que vocês sejam o mais pragmáticos possível, porque é tudo tão corrido, você tem que correr atrás de crédito, você tem que fazer monografia, você tem que correr atrás de questões burocráticas para se formar, então é tudo tão corrido. Então nesse momento eu aconselho muito que vocês tentem criar um caminho coeso entre a monografia e a proposta, o projeto de pesquisa que vocês vão submeter. Com isso, além de vocês serem mais práticos, né, com relação às leituras que vocês têm que fazer, vocês vão potencializar enormemente mais a qualidade e a maturidade intelectual daquele projeto de pesquisa. Bom, então a sexta dica, né, do vídeo é definir, né, uma área de pesquisa que te empolgue. Porque assim, pode acontecer de você trabalhar numa área de pesquisa no mestrado e depois modificar no doutorado, mas o comum é que você siga, né, naquela mesma linha de pesquisa, mestrado e doutorado, e provavelmente até depois na sua vida acadêmica, caso você vá continuar, né, trabalhando nisso. Então você tem que definir um tema que te empolgue, algo que você consiga ler e estudar de uma maneira que aquilo seja interessante para você, né? Eu, por exemplo, comecei meu mestrado em Biologia Molecular, estou terminando meu doutorado em Biologia Molecular, e todos na área especificamente de plantas, né? Então, assim, é um tema que me interessa bastante e são 6 anos, né? Estudando, assim, coisas ali extremamente relacionadas dentro de uma mesma linha de pesquisa, digamos assim. E se você não gostar desse tema, ele vai se tornar extremamente exaustivo e cansativo para você estudar aquilo. Então, assim, não entre também na pós-graduação só pensando que vou entrar, vou passar no processo seletivo e depois eu decido o que eu faço. Eu acho que é muito importante você já ter em mente alguma coisa que te traga essa empolgação, sabe, de trabalhar com aquilo, porque senão o seu mestrado ou o seu doutorado vão se tornar extremamente maçantes, e já são processos bem maçantes, assim, naturalmente, né? Então é importante que tenha também uma certa leveza, e eu acho que isso vem do seu interesse, da sua empolgação pelo tema que você está trabalhando. Inclusive isso complementa um pouco o que eu disse, porque como a gente está muito preocupado em ser aprovados, né, a gente às vezes se entrega muito com o que está posto no edital. Mas é claro que o bom intelectual, na minha opinião, é aquele que consegue articular os seus próprios interesses com o que já está em vigência, né, digamos, na pesquisa daquela universidade. Então, veja lá nos eixos de pesquisa que estão dispostos qual deles integra melhor aquilo que verdadeiramente te desperta e te entusiasma, né? Então é muito interessante a gente tentar articular isso também, né? E a minha dica agora vai com relação à prova escrita. Não são todos os departamentos e não são todas as seleções que exigem uma prova escrita de conhecimentos teóricos, mas muitos exigem essa seleção. O seu também exige, né? Uma prova escrita. Sim. Então, que vocês treinem à mão respostas longas. Eu falo isso, gente, porque se você não treinar, lá na hora você vai sofrer muito para dar conta de escrever aquela quantidade imensa de páginas de uma vez só. Eu, no meu mestrado, eu tive que responder 2 questões discursivas, 2 questões abertas. Na primeira, eu escrevi 7 páginas e na segunda, eu escrevi 4 páginas. Então, imagine, se você não treinar a mão, se você não treinar o músculo mesmo, né, lá na hora da escrita, você talvez não dê conta e talvez até o final do seu texto esteja um texto que ninguém consiga nem entender, né? Então treine à mão textos, pense em alguma proposta qualquer de análise, de estudo e vá escrevendo textos longos mesmo no caderno para que lá na hora vocês não sofram tanto. E eu acho que essa dica ela é muito importante e ela é uma dica que acho que não depende muito de área, sabe? Porque no meu caso, por exemplo, por mais que não fossem 2 questões abertas, como ele disse, né, que foram na dele, o meu eram 4 provas distintas com questões diferentes. Mas acho que no total eu escrevi em torno de 5 páginas, em 4 horas e meia. Então, assim, é muito escrita. É muito escrita mesmo. Então, você tem que estar
treinado, porque senão você vai sofrer muito na hora de escrever. E eu acho que mesmo eu que já estava assim acostumado a escrever muito com a mão, principalmente pra gente que é da área de laboratório, né, tem que preencher muito ato, então a gente está acostumado a sempre estar escrevendo muito, mas mesmo assim eu saí de lá com a mão bem dolorida, sabe? Então isso é um ponto importante assim para não deixar a parte física às vezes atrapalhar o seu desempenho na prova. Bom, e a oitava dica, né, que eu gostaria de dar é para você pesquisar, né? Isso é uma coisa assim muito específica, acho que principalmente para quem vai fazer um mestrado ou um doutorado em áreas que dependam de um laboratório para fazer a sua pesquisa. Então você tem que ter uma infraestrutura, né? Então, antes de você escrever o seu projeto, né, caso a sua seleção necessite de um projeto, é muito importante você saber a pesquisa, a estrutura do laboratório para o qual você está, né, almejando realizar a sua pesquisa. Por quê? Porque eu não posso querer escrever um projeto que às vezes o laboratório para o qual eu estou aplicando não comporta, né? Então eu não posso querer fazer uma pesquisa e exigir, né, ou necessitar de uma maquinaria extensa que às vezes não existe dentro daquele laboratório, porque não tem como, por exemplo, aquele laboratório correr atrás de um financiamento só para comprar aquela maquinaria, às vezes para financiar a sua pesquisa, entendeu? Então, infelizmente a gente fica atado à infraestrutura que já é pré-existente à nossa chegada. Então você tem que ter uma noção do que tem naquele laboratório, porque se você propõe um projeto de pesquisa para um certo laboratório e não tem a infraestrutura necessária para você desenvolver sua pesquisa, é bem provável que você possa perder muitos pontos no seu projeto, ou às vezes nem mesmo ser aprovado, porque eles vão ver que aquela sua pesquisa ela não é realmente factível. Ela pode ser uma pesquisa fantástica, mas se ela não for Concretizável, execuível. Isso, se ela não for execuível, né, ela não é uma pesquisa válida, né? Então, assim, tipo, ela não tem real valor. Muito bom. Bom, e aí a gente vai então para a nossa nona e última dica, né? É uma dica pensada pelos dois, a gente deixou ela para o final por causa disso. Sim. Que é com relação ao idioma estrangeiro, né? Em cada departamento isso funciona de uma forma. Eu sou das letras, o que acontece? Nas letras você tem que, no mestrado, mostrar domínio de interpretação de texto em algum idioma estrangeiro, e no doutorado você tem que demonstrar domínio de um segundo, ou seja, você precisa de 2 idiomas de língua estrangeira, né? De duas línguas estrangeiras. Agora, por exemplo, na faculdade de educação da UNB, eu já ouvi dizer que você precisava só de um, né? Na sua área você precisa de quantos? Preciso só de um, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Inclusive, na minha área, né, acho que principalmente para as áreas assim, mais de laboratório, né, que tem uma pesquisa, né, como resultado final assim, com dados e tudo mais, o normal é exigir o inglês, né, que hoje em dia se tornou, acaba que é a língua universal, assim, principalmente para a parte científica, né, que eu trabalho, assim, mais biológica e tudo mais. Então, na minha área, o inglês é o necessário, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Você não vai necessitar de um segundo idioma, como no caso das letras. E, no meu caso, né, na época do meu mestrado, a UNB, ela fornecia, né, o Departamento de Biologia Molecular, ele fornecia uma prova para a gente fazer, e aí isso valia como a nossa proficiência em inglês. Era uma prova bem simples, era um texto em inglês, as questões eram em português, era apenas questão de interpretação, né, você tinha que marcar o que estava correto ali em relação ao texto. E aí já para o doutorado, como eu era já da mesma instituição, né, eu tinha feito meu mestrado lá, né, na biologia molecular, não foi necessário que eu fizesse uma nova prova ou uma nova comprovação. Um ponto importante que eu acho legal trazer aqui, colegas meus que estão fazendo a prova recentemente, né, do departamento, estão dizendo que não tem mais essa prova. Não sei como isso vai ser em outros departamentos, né? Às vezes pode ser uma coisa exclusiva do meu, mas que eu achei interessante trazer aqui é que agora eles estão cobrando alguma prova de proficiência, como um TOEFL, um IELTS, e que o aluno, depois de ingressar, tem cerca de 1 ano para trazer essa comprovação, né? Então acho que seria interessante quem tem condições, porque são provas bem caras, né? Não sei quem já pesquisou aí, mas o IELTS e o TOEFL são provas que têm um custo elevado, mas quem puder, assim, já no finalzinho da graduação, tá fazendo essas provas de proficiência, porque na hora que chegar a parte burocrática do mestrado, de enviar comprovantes e tudo mais, você já tá com tudo feito, entendeu? Você não fica tipo assim, poxa, agora não dá mais tempo de fazer o TOEFL, mas eu poderia ter feito. E só complementando também, uma coisa muito importante, como eu falei no início dessa dica, ela é uma prova
de língua estrangeira, mas é uma prova de interpretação de texto. Isso é muito importante porque, na minha área, eu já vi pessoas que são fluentes no idioma serem reprovadas, enquanto que pessoas que nem eram fluentes no idioma foram aprovadas. E por que isso acontece? Porque é uma prova muito ligada à interpretação do texto mesmo. Então, por mais que você seja fluente naquele idioma, se você lê um texto e não consegue dissertar de forma coesa, coerente com o que está sendo dito no texto, você será reprovado. Então, mais do que exatamente a fluência, porque pelo menos na minha área você até pode usar dicionário, né? Então, assim, é muito importante que você tenha essa capacidade, essa competência leitora e interpretativa, mais até do que o domínio do vocabulário, da sintaxe daquele idioma, daquele idioma estrangeiro. E eu posso dar uma dica extra? Pode. Eu acho que uma parte que é muito importante, né, é a questão da arguição, né? Acho que a imagem conta muito lá naquela hora. Então, tente ir sempre bem apresentável, sabe? Tente ir arrumado e tente não mostrar, assim, ao máximo o seu nervosismo, sabe? A primeira impressão que a banca vai ter sua é muito importante na sua avaliação, sabe? E de preferência, estude bastante, porque assim, em alguns casos eles vão fazer perguntas simples sobre o seu projeto que você já enviou, se você tiver feito um projeto, sobre como você pretende, né, desenvolver sua pesquisa, mas em alguns casos eles podem fazer perguntas específicas sobre a área de pesquisa, né, sobre algum conceito muito basilar e pedem que você explique ou algo assim. Então estude, vá preparado para essa prova para que possa ser uma coisa bem simples e tranquila, mas também você pode ser questionado, né, sobre outros conceitos bem específicos. Então, vá preparado nesse dia, mas tente ir tranquilo, sabe? É um dia que acho que a sua aparência vai contar muito para você. Além disso, essa questão também de mostrar segurança, quando você for né, receber as perguntas e provavelmente algumas críticas, sempre há críticas, gente, é uma coisa comum, né? É importante que você encontre um meio termo entre mostrar firmeza com relação àquilo que você defende, mas ao mesmo tempo se demonstrar disposto a aprender aquilo que está sendo proposto pela banca, né? Então, olha, eu defendo isso, eu acredito nisso, eu estou seguindo essa linhagem porque eu entendo ela dessa forma. Você se coloque, né, com firmeza nessa defesa, mas ao mesmo tempo mostre também que você é um aluno interessado em aprender aquilo que está sendo proposto, que você está aberto a novas reflexões, que você está aberto a novas leituras, a novas teorias, né? Que você não está engessado num eixo apenas, porque isso definitivamente, ainda que o seu trabalho talvez não esteja tão bom, mas essa disposição, né, ao novo definitivamente anima muito qualquer banca, né? Porque, poxa, esse é um aluno aqui que talvez não tenha um projeto 100%, mas ele está disposto a se envolver com a nossa pesquisa e tentar aí amadurecê-lo. Então, tentem também demonstrar que vocês são pessoas flexíveis e que vocês estão dispostos, caso seja necessário, a alterar um ponto, um aspecto ou outro do seu texto, da sua proposta, tá? Bom, é isso. Então eu queria muito agradecer quem ficou até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas. Caso vocês tenham algumas outras dúvidas, vocês podem colocar nos comentários, tanto eu quanto o Guilherme a gente pode responder, né? Já que a gente tem aí, eu tenho 14 anos de universidade, você tem 12 anos de universidade, né? Isso. Então a gente tem muito tempo de universidade e isso pode, assim, se vocês acharem prudente, né? Pode servir aí de matéria para a gente discutir e continuar esse debate nos comentários, tá bem? Muito obrigado, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.